E aí, galera que assiste o meu canal Direito Mastigado, hoje falei aqui a respeito da demissão por acordo com base na reforma trabalhista. É um tema ainda que gera muita discussão. Também falei a respeito da demissão por motivo de força maior agora na pandemia, se gestante também pode ser dispensada, e também sobre justiça do trabalho e sobre permitido ou é proibido a empresa exigir que o funcionário se vacine para poder continuar trabalhando. Quero todos vocês nessa programação, que foi uma programação especial, onde eu tratei sobre a reforma trabalhista com vocês. Fiquem aí. Olá pessoal, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Dr. Felipe Hilton, eu sou advogado e hoje estarei falando com vocês a respeito da legislação trabalhista, né? Hoje o nosso convidado é eu mesmo. Eu sou advogado, milito na área trabalhista, sou pós-graduado na área trabalhista e quero falar com vocês a respeito da reforma trabalhista. Veja, eu gravo alguns vídeos no meu canal no YouTube, que é Dr. Felipe Hilton, até peço que vocês se inscrevam no canal. E teve um vídeo que eu gravei que deu aí uma boa repercussão, foi quase 96 mil visualizações até agora, que fala sobre demissão por acordo na reforma trabalhista. Então é um tema muito discutido ainda, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. E lógico, eu aproveitei esse tema para que eu possa levar para vocês essas questões que ainda geram muita repercussão. Então vamos lá. Antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês que estão aí nesse sábado assistindo a programação que é veiculada às 11h30 da manhã pelo canal 3 da NET 508 da Viva HD, TV Guarulhos, e também replicada pelo canal TV Guarulhos no YouTube, no Facebook, e Direito Mastigado no Instagram, Direito Mastigado no Facebook, Direito Mastigado no YouTube. Quero agradecer a todos e agradecer a Deus. Semana foi meu aniversário, dia 1º de abril, né? Agradecer pela oportunidade de vida e a gente poder estar aqui hoje falando com vocês nesse momento tão crítico de tantas perdas. Então, agradecer a Deus por este momento. Pessoal, vamos ao que interessa, essa demissão por acordo. Veja bem, a Lei 13.467, que é de 2017, que denominou reforma trabalhista, né? Todos vocês aí de casa ficaram sabendo sobre isso. A reforma trabalhista, o que foi? Mudou algumas coisas e trouxe em uma das mudanças, essa possibilidade de fazer um acordo para dispensa. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, esse acordo já existia até antes mesmo da reforma trabalhista, né? Costumeiramente as pessoas que queriam sair da empresa faziam essa negociação com a empresa para poder dispensá-la. Verdade, mas antes da reforma trabalhista era feita de maneira irregular, não estava na lei essa previsão. Então, costumeiramente, uma das questões bem colocadas era quando a empresa e o funcionário entravam num acordo para a empresa assinar a dispensa dele como se dispensado sem justa causa fosse, e ele, ali de maneira por fora, devolvia a multa dos 40%, às vezes a empresa depositava na conta dele para disfarçar, né, para forjar ali um cumprimento da lei, e o funcionário devolvia para a empresa, né? Então não estava na lei essas previsões, era tudo de maneira errada. E aí veio o que? O legislador trouxe a reforma trabalhista e trouxe essa previsão na lei. Hoje é permitido. Só que não dessa forma aí que as empresas faziam anteriormente. E eu vou falar a respeito disso. Aí permanece a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa do empregado, quando o empregado comete alguma falta grave, por exemplo, um abandono de serviço, por exemplo, uma desídia, um funcionário preguiçoso, ou até mesmo um improbo, né, funcionário que rouba, furta a empresa, a dispensa por justa causa da empresa.
ou seja, que faz o funcionário receber todas as verbas como se dispensado sem justa causa fosse. Essa dispensa por justa causa da empresa é a chamada rescisão indireta, que é o quê? Quando o funcionário, ele não está recebendo o seu salário, ele não está recebendo, não está tendo depositado FGTS para ele, ou seja, então a empresa não está cumprindo com o contrato. Nisto gera a pena nela, que é a rescisão indireta do contrato. O funcionário não precisa ficar naquele ambiente se não está sendo cumprido as questões. E também permanece o pedido de demissão. Quando o funcionário por si só, porque ele não quer mais ficar na empresa, ou quando ele arrumou outro emprego, ele vai lá, assina o pedido de demissão e sai. Todas as outras permanecem, incluiu a demissão por acordo, que é o nosso tema de hoje. Então veja bem, qual é a grande diferença, Felipe, dessa questão da demissão por acordo? Então, por que fazer uma demissão por acordo, primeiramente? Primeiro, por que fazer? Normalmente ocorre quando o funcionário, ele já não quer mais ficar na empresa, ele porventura já tem outro serviço, ou porventura ele, sabe, aquela empresa já se tornou estressante, hostil o ambiente, então ele caminha para esse momento de tentar um acordo para dispensa, porque ele não quer. Na mesma vontade aí está o empregador, que muitas vezes não quer mais aquele funcionário, ele não gosta mais do trabalho daquele funcionário, acha que ele é um funcionário de baixa produção, e aí ele fica meio que amarrado, sem poder resolver a situação, porque não tem condição de pagar as verbas integrais, e aí fica naquela situação. Então eu digo para você, aí, nesse momento, que mora essa negociação para uma dispensa por acordo, porque a dispensa por acordo só existe quando ambas as partes querem fazer o acordo. Não é obrigação de ninguém. Se uma das partes não quiser, não tem como fazer por acordo. Então, quando as duas partes, de maneira consensual, o funcionário quer sair e a empresa quer que o funcionário saia, ou seja, se conversam para isso. Só que, lembre-se, é um acordo. Quando é um acordo, os dois estão de boa vontade para isso. Nisto, as verbas, de acordo com a lei, serão diferentes. Lógico que serão diferentes. É diferente de uma dispensa sem justa causa, é diferente de uma dispensa por justa causa, é diferente de uma dispensa por pedido de demissão. O recebimento das verbas serão outros, é claro que serão outros. Então, eu vou elencar para vocês. Primeiro, qual é uma grande diferença? A demissão por acordo, o funcionário dispensado, ele não pode sacar 100% do FGTS depositado em conta. Ele saca apenas 80%. Aí você fala, e esses 20, Felipe? 20%? Fica para a empresa? Perde? Não. Não fica para a empresa e não perde. Só não pode sacar. Fica depositado ainda na conta vinculada do funcionário junto à Caixa Econômica. E esses 20%, em outra oportunidade de empresa futura, que ele venha a ser dispensado, normal, ele pode sacar tudo. O da outra empresa e os 20 que ficou para trás. Ele não perde, mas ele não saca de imediato. Aí você fala assim, mas estranho, né? Aí eu também acho, mas esses 20% é coisa do governo. Enquanto está depositado, o governo vai usando. Então, essa é a situação aí. Multa do FGTS. Ou seja, a grande diferença disso também é que o funcionário, ao invés de 40%, ele vai receber 20% de multa do FGTS nessa demissão por acordo. O aviso prévio indenizado vai receber a metade também, 50%. O que é o aviso prévio? É aquela questão onde a empresa avisa o funcionário da sua saída. Como teve um acordo, os dois deram ensejo à saída. Então, é comum e é mais do que certo dividir essa responsabilidade dos dois. Porque tanto o funcionário deixou a empresa na mão, como a empresa deixou o funcionário na mão. Ou seja, 50%. Faz sentido, né? E aí as outras verbas, saldo de salário do último mês trabalhado, um exemplo, você trabalhou até dia 10, ele vai receber os 10 dias, férias vencidas se tiver, férias proporcionais, 13º, ele recebe tudo, normal. A única coisa, preste bem atenção, a única coisa é que ele não dá entrada no seguro-desemprego. Aí você vai falar, ô Felipe, mas é o certo, por quê? O seguro-desemprego é um instituto que tem lugar
quando o funcionário é pego, ali naquele momento, ele é pego de surpresa, onde a empresa chegou e dispensou e ele, e agora? Esse e agora é onde que ele dá entrada no seguro-desemprego, porque ele foi pego de surpresa. Nesse caso aqui, ele não foi pego de surpresa. Por que ele não foi pego de surpresa? Porque os dois sentaram lá e fizeram um acordo. Então, não há o que se falar em receber o seguro-desemprego, né? Se vocês me olharem assim e falarem, Felipe, mas então não é tão vantajoso, né? Eu falo para vocês, olha, pelas verbas é justo. Por que é justo? Porque equilibrou. Os dois ali estão ali flexibilizando para que possa fazer essa dispensa. Se não fosse, não deveria existir isso, deveria existir as outras modalidades normais. Então, assim, equilibrou. Tanto o empregado e o patrão querem fazer. Agora, não é obrigado a aceitar. Se nenhum dos dois, um dos dois não quiserem, não tem o que fazer. E assim, eu já deixo para vocês essa informação importante. A empresa não pode constranger, coagir, obrigar o funcionário a assinar essa demissão, como se sendo uma demissão por acordo, na forma da reforma trabalhista, sendo que não é e ele não quer. Então veja bem, se a empresa te obriga, fala assim, ó, essa é a modalidade, assina aí, senão não recebe nada. Opa, calma aí, não é bem assim. Você guarda testemunha sobre essa situação, porque a empresa está sendo autoritária. Na verdade, ela está cometendo um assédio. E o assédio na Justiça do Trabalho pode ser revertido para indenização, porque a empresa constrangeu, foi autoritária, cometeu um assédio para o funcionário ser obrigado a isso. Ele não pode ser obrigado a nada. É como um acordo, os dois de acordo. E aí, eu acabo aproveitando para comparar as outras verbas das outras dispensas. Então vamos lá. A dispensa por pedido de demissão, quando o funcionário pede a demissão, ele recebe o saldo salário, recebe as férias vencidas, as férias proporcionais e o 13º, só. Por quê? Porque ele pediu demissão. Ele deu ensejo à dispensa, ele quis sair, ele quer ser aplicado aí o pedido de demissão. Ele não saca FGTS, ele não perde também, mas ele não saca nada, nem 80%, não saca nem R$1, mas fica depositado. A multa dos 40% do FGTS não existe para ele não recebe multa nenhuma. E também não dá entrada no seguro-desemprego. Mesma coisa que eu acabei de explicar. Ele que pediu para sair, como que ele quer dar entrada no seguro-desemprego falando que foi se pegou desempregado na surpresa? Não, ele que assustou a empresa, ele que deu surpresa para a empresa. Então, não tem isso. Então, comparação agora com a dispensa por justa causa. Quando o funcionário comete uma das infrações que está ali no artigo 482 da CLT. Porque está lá, abandono de emprego, desídia, quando o funcionário é preguiçoso, não faz as tarefas, é um funcionário que falta, sem sentido, sem justificativa, é um funcionário que agride o patrão ou outro funcionário, é um funcionário que furta a empresa. Não, esse funcionário vai ser dispensado por justa causa. Ele sendo dispensado por justa causa, ele só recebe o saldo salário, 13º salário e férias vencidas se tiver. Então, 13º proporcional ao tempo que ele está, o saldo salário do período trabalhado e a férias vencidas. Não dá entrada no seguro-desemprego, não saca FGTS, não saca nada. Por quê? Porque é a mesma coisa. A empresa força a saída dele e aí ele deixa a empresa na mão, consequentemente. A empresa força a saída dele, por quê? Porque não tem mais confiança naquele funcionário, é um funcionário que não dá mais para trabalhar naquele ambiente de trabalho. E a empresa tira ele fora dos quadros, né? Agora, tem que ter cuidado com essa dispensa, porque às vezes não se configurou uma justa causa, né? E a empresa quer dispensar por justa causa, porque quer enquadrar e não pagar quase nada para o funcionário, mas ainda não foi justa causa. Então, um exemplo, né? Um funcionário, ele precisou faltar, que foi ao médico. Foi levar a mãe para tomar a vacina agora. E a empresa falou assim, mas perdemos uma grande venda porque você não compareceu à empresa. Justa causa, né? A pessoa te procurou e você não compareceu. Não tem como falar que isso é justa causa.
A não ser se o cara tiver um histórico muito ruim, com várias infrações já aplicadas, né? Mas só por si só não é. É capaz de ter uma suspensão, uma advertência, mas não a justa causa, né? Até porque a justa causa tem os parâmetros certinho elencados, tá? Então, tem que ter esse cuidado na aplicação da justa causa. Agora, porque senão ela pode ser revertida na Justiça do Trabalho e aí o funcionário receber todas as verbas como se dispensado fosse. E aí atualizado com juros e tal. Tem que ter cuidado quanto a essa situação. Pessoal, estamos falando aqui a respeito das demissões. Agora falaremos sobre a dispensa sem justa causa. A dispensa comum. A dispensa onde o patrão dispensa o funcionário, paga todas as verbas deles. Tudo que ele tem direito, seja as verbas rescisórias ou outros direitos. Então, 13º, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, saldo salário, FGTS mais 40%, tudo, dá a entrada no seguro-desemprego, tudo. Essa é a dispensa, a expectativa, né? A queridinha, que todo funcionário, quando ele quer sair de uma empresa, ele quer essa dispensa. E não é a que encontra. Felipe, a empresa, essa pergunta é legal. A empresa, o funcionário não querendo, a empresa é obrigada a dispensar o funcionário? Ó, e aí? Essa é uma pergunta interessante. Não é obrigada. Mas Felipe, a empresa, eu não quero mais ficar na empresa. Sim, então é você que quer pedir demissão. Não, mas ela tem que me dispensar? Não é. A empresa, ela pode te dispensar, mas ela não tem obrigação de te dispensar porque você quer, naquele momento, sobre aquele aspecto. E se ela gostar do seu serviço? E se ela achar que você não incomoda? Você, mais do que isso, você presta um bom serviço? Ela não tem obrigação de dispensar. Então, ela está cumprindo as obrigações, depositando FGTS, pagando salário, tudo em dia, tudo certinho. Então, ela não tem um motivo. Aí você pensa, então, você falou aí, Felipe, eu vou começar, você falou do bom funcionário, então eu vou começar a ser um mau funcionário, né? Eu vou começar a fazer tudo errado, chegar atrasado, não cumprir as regras, sabe? Xingar o patrão. Aí eu não indico. Por quê? Porque ela vai começar a te aplicar falta, advertência, suspensão. E aí, se você tiver várias e várias faltas, você vai ser dispensado por justa causa. Pô, Felipe, agora, por isso que eu digo, não é no enfrentamento que se resolve. Muitas vezes é nesta proposta de demissão por acordo, onde você diz, empresa, eu quero sair, mas também eu sei que a situação não está tão boa. Vamos fazer um acordo para a gente sair? Ou seja, porque ganha mais do que no pedido de demissão e ganha menos do que numa demissão sem justa causa, né? E é importante dizer que essa justa causa aplicada, além de poder ser revertida, ela tem um negócio muito interessante. A falta grave que o funcionário cometeu, se a empresa não tomar uma atitude de imediata, o seu superior hierárquico, a falta grave está perdoada. Então, a atitude tem que ser enérgica, imediata. Roubou dinheiro, dispensa na sequência, por justa causa. Pensou uma semana para dar uma justa causa, está perdoado. Está perdoado, né? A jurisprudência, a doutrina entende que está perdoado. Pessoal, iremos falar a respeito de tudo isso mais um pouco, viu? Não acabou não. Ó, separei perguntas sobre a questão da motivação para a dispensa nesse período de pandemia, ou seja, motivo de força maior. Quando pode, como pode? Pode dispensar gestante? A Justiça do Trabalho está funcionando? A empresa pode exigir vacina para o trabalhador? Fiquem aí que vocês vão acompanhar logo após o intervalo, tá bom? Até mais!
Estamos voltando com a programação, espero que vocês estejam gostando. Pega o caderno e a caneta, continue anotando, tem mais informações. Peço que vocês compartilhem aí, compartilhem nos grupos de WhatsApp, muita gente deve estar com dúvida a respeito disso. Compartilhe também no Face, no Instagram, por onde você esteja assistindo e no YouTube, tá? Comente aí, marque as pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Olha, iremos falar agora a respeito desse momento atual, deste momento de pandemia. E aí, essa reforma trabalhista foi em 2017. Dali para frente começou a ser aplicado isso já nas relações de trabalho. Mas aí chegou agora 2020 e 2021 e as empresas aí cumprindo as medidas provisórias do governo, tentando se estabilizar, aquela coisa toda. E aí elas começaram a achar uma saída na própria CLT, no artigo 501. E elas começaram a dispensar o funcionário para a dispensa por motivo de força maior, na alegação da própria pandemia, força maior, esse é o nome. Aí você fala, Felipe, então encontrei a saída para os meus problemas, vou justificar na força maior e vou demitir meus funcionários. E aí, Felipe, mas qual é a diferença de demitir nessa tal força maior do artigo 501 da CLT? A diferença é que férias, você apenas pagará férias vencidas, mais um terço, né, férias proporcionais, 13º, multa de 20% do FGTS, né, vai sacar o FGTS, não tem direito ao seguro-desemprego e uma das grandes diferenças aqui também é sobre o próprio aviso prévio, que não há um consenso dos doutrinadores se é de direito receber o aviso prévio. E a maior parte entende que não deve pagar aviso prévio também. Então a empresa muitas vezes gera uma economia. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Então essa saída depende. Por que depende, Felipe? Porque, preste bem atenção, não é em todos os casos que você pode aplicar essa medida, tá bom? A pandemia por si só não é o fundamento absoluto para que vocês possam justificar e demitir, sob pena de, numa demissão, ser reivindicada na justiça o seu direito, né? E receber as verbas, todas as verbas com juros e tal. Vou elencar aqui, vou ler até o conceito, tá? Vou ler porque é interessante. Pois, se força maior é todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente, certo? Aí você fala, então é a pandemia, é uma coisa que veio, um acontecimento inevitável, que o empregador não incorreu ali a nada, ele não concorreu a nada, melhor dizendo. Aí você fala assim, legal, só que, veja bem, a crise política é a parte, não tem nada a ver com pandemia e pode afetar a empresa. A crise financeira, a crise, o período sazonal, um mau planejamento financeiro da própria empresa ou uma divulgação, marketing, um gasto desnecessário que acaba influenciando na empresa. Então, veja bem, alguns elementos negativos a empresa já havia passado, já estava passando e, de maneira direta ou indireta, o empresário, por mal administrar a empresa, já estava concorrendo para o fracasso da empresa. Então, por si só, não é a pandemia. Então, se não for constatada que aquela empresa já estava em grande avanço e veio a pandemia, ela caiu, não tem como você passar essa responsabilidade para o artigo 501. Outra pergunta, posso dispensar uma gestante com base na pandemia, força maior? Pessoal, a gestante tem a proteção constitucional. Então, a resposta é não. O direito à estabilidade da gestante é desde a concepção, da gravidez, até 5 meses após o parto, tá? Então, assim, se você dispensar ela sobre qualquer argumentação, força maior, outra argumentação que você tenha, ela só pode ser dispensada por justa causa, tá? Se ela cometer falta grave. Mas de todas as outras, não. Então, ela tem direito à reintegração e indenização, caso ela for dispensada. Felipe, terceira pergunta, a Justiça do Trabalho está funcionando neste momento de pandemia?
Pessoal, está funcionando, mas existem várias situações. Em 2020 ficou um tempo parado, fechado, depois voltou com audiências por videoconferência, aí depois agora suspendeu o prazo de novo e tá daquele jeito. Algumas audiências acontecendo de conciliação por videoconferência, mas não está tão produtiva como era antes. Então, não é em todos os casos aí que a gente está conseguindo ter um avanço no nosso direito trabalhista de maneira rápida. Felipe, finalizando, a vacina, a empresa pode exigir o funcionário de vacinar? Veja bem, essa daí é uma pergunta, uma polêmica, né? Porque aí tem aquela questão da obrigação ou não de vacinar, toda aquela questão política. O STF decidiu, é obrigatória a vacina. A empresa não pode exigir que o funcionário se vacine. Aí você vai falar, ué, caramba, Felipe, mas a empresa é dever dela deixar um ambiente de trabalho agradável e protegido a todos os funcionários. Então, ela pode exigir indiretamente que o funcionário se vacine, porque é dever dela deixar o ambiente para todos os funcionários em bom estado, para que eles não tenham nenhum problema de saúde. Pessoal, estamos aqui no final do programa Direito Mastigado. Espero que vocês tenham aprendido muito hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje só foi comigo aqui, Dr. Felipe Hilton. Me segue aí nas redes sociais, no YouTube. Espero que eu tenha passado algumas informações importantes para vocês nesse momento que nós estamos passando. Continue nos acompanhando. Agradeço a todos que acompanham e quero agradecer um agradecimento final especial ao Sítio São Francisco, Lazer e Eventos. É um sítio que fica aqui perto, em Santa Branca, é um sítio parceiro do programa. Quer contato? 999151563, para que vocês reservem aí, para até posteriormente a pandemia. Tem agendamento futuro aí para evento, para aniversário, e tem um desconto especial porque é agora, né? Também agradecer a Conveniência For All, ela que fica ali perto do Shopping Bom Sucesso, uma conveniência gourmet em Guarulhos. Pensa, uma conveniência top. 95577 4095. E quero agradecer a vocês, a TV Guarulhos, a nosso amigo aqui, Lucas Braga, a todo mundo aqui que acredita na programação Direito Mastigado. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo programa, no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Fiquem todos com Deus, se protejam, se cuidem.